Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, para sempre, 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 glória a Deus. Quem já foi abençoado até esse presente momento, nesse culto dessa noite? Eu já fui muito abençoado, glória a Deus por tudo que Deus já fez até esse presente momento. E agora nós vamos mergulhar na palavra, meditar na palavra do Senhor. Eu quero desde já convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Vários irmãos estão conosco pela primeira vez aqui também, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês, ou aqueles que por algum tempo não estavam conosco, mas voltaram a casa, que Deus abençoe poderosamente sua vida, que Deus possa concluir o propósito dele na sua história, que ele possa tocar você nessa noite em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Quero ler com vocês a partir do verso de número 12. 1 Samuel, capítulo 1, verso 12. Amém, queridos? Conseguiram achar? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Até aqui a palavra que nós vamos meditar a partir desse momento. Amados, eu quero ministrar ao seu coração nessa noite o tema oração extraordinária. Oração extraordinária. Amém? Aleluia. Nós já temos falado já alguns cultos, algumas pregações sobre o tema oração, mas nós não nos dedicamos tanto assim a conversar, a falar sobre esse tema como nesses versículos que nós acabamos de ler aqui. Essa passagem, ela nos mostra algumas realidades que nós precisamos meditar, que nós precisamos que o Espírito Santo nos revele um pouco mais, nos revele melhor aquilo que Deus quer nos ensinar para que a gente possa viver. A partir dessa história, a partir dessa mulher chamada Ana, nós acreditamos ter bons princípios aqui, dicas de como que nós podemos viver uma vida de oração extraordinária na presença do Senhor. Algumas coisas me fazem concluir que nós pensamos sobre oração às vezes não exatamente aquilo que a palavra do Senhor nos mostra sobre oração. Deixa eu tentar explicar o que eu estou mencionando. Há uma tendência, e a gente já falou isso no culto passado, de nós imaginarmos que oração é algo que nós fazemos para que nós possamos obter algo. Oração, para muitos, ela se resume na obtenção de um favor, de um poder, uma manifestação sobrenatural, uma conquista. Então as pessoas entram em propósitos de oração, fazem votos de oração, em campanhas de oração, porque elas desejam então algo da parte do Senhor que elas sabem que por si só não conseguiriam. E muitas pessoas, quando pensam em oração, elas se resumem a pensar sobre isso. Entende que oração é algo que envolve as nossas necessidades sendo supridas. E nós temos aprendido por meio da palavra que
por mais que a oração se encarregue de dar muitas coisas que nós pedimos, por mais que o Senhor atenda a nossa oração, as nossas petições, nosso clamor, e faça segundo a nossa vontade, segundo aquilo que nós pedimos, a oração não deve consistir nisso, ela não deve ser apenas isso, ela é muito mais do que isso. Algumas pessoas, quando pensam em oração, elas entendem que oração é algo que deixa Deus feliz. Então elas imaginam assim: olha, eu tenho desagradado ao Senhor, e eu sei como agradá-lo, eu devo orar mais. Então se eu orar mais, automaticamente Deus fica mais feliz comigo. Muitas pessoas entendem que oração é uma maneira de algum modo, deixar o Senhor alegre, deixar o Senhor contente. E muitas pessoas entendem que pode viver uma vida das mais erradas possível, mas se elas entrarem num tempo de oração maior, se elas se esforçarem mais para orar, então elas automaticamente agradam o Senhor com isso, e como se ganhasse alguns pontos diante do Senhor na medida que oram. Algumas pessoas entendem que o que elas precisam de fato é orar, e automaticamente o Senhor passa então a se alegrar pelo simples fato de que ela está orando. E eu acredito que sim, a oração ela agrada ao Senhor, Deus se agrada da oração, Deus se alegra com isso, mas a oração também não se limita a isso. Oração não deve ser interpretada como uma ferramenta para deixar Deus feliz. A verdade é, queridos, que Deus não precisa da nossa oração. Deus, Ele não deixa de ser Deus porque nós oramos menos, e não se torna mais Deus e mais poderoso porque nós oramos mais. Não há variação alguma em Deus na medida que nós oramos. Ele não necessita disso para Ele ser o que Ele é. Deus não tem crise de identidade e precisa que nós oremos para poder afirmar aquilo que Ele já é. Ele é, e quando foi questionado o seu nome, Ele escolheu dizer para Moisés que Ele é o Deus, eu sou. Quando Ele deixou a sua glória para estar conosco, a expressão que se manifesta através de Jesus é: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna, eu sou. Esse é o Deus eu sou, e Deus, Ele basta em si mesmo. Então a oração, na verdade, ela não é o caminho que torna Deus mais Deus, não é o caminho que torna Deus mais poderoso, mas ela é algo que tem a ver com a gente. A oração, ela, podemos assim dizer que ela não necessariamente muda Deus, mas ela com certeza nos muda. O Senhor, Ele não precisa dela, mas Ele espera que nós a façamos, porque Ele sabe que nós só viveremos aquilo que Ele tem para nós na medida que nós oramos. Então Ele nos convida porque Ele é bom, não porque Ele precisa, e Ele quer expressar sua bondade na medida que nós oramos. Então sim, o Senhor nos convida a orar. Outras pessoas entendem que a oração ela tem alguns métodos, e algumas pessoas até investem bastante em comprar livros, ouvir mensagens, para poder entender qual que é o método correto de orar. Há uma busca. As pessoas, algumas até compram livros de oração, de pessoas que oraram no passado, como se automaticamente ao orar aquela mesma oração, se recitar aquelas mesmas palavras, automaticamente liberaria o mesmo poder que foi liberado no passado sobre a vida daquele que orou primeiro. Algumas pessoas entendem que existem algumas fórmulas que precisam ser conhecidas, e automaticamente as nossas orações então passam a manifestar mais poder do que antes, quando nós não conhecíamos. E eu, talvez para a tristeza de muitos, eu digo para você que a oração também não envolve métodos pré-estabelecidos, que uma vez que nós acertemos, automaticamente as coisas acontecem. Quando nós erramos esses métodos, nós não temos então o sucesso que nós buscamos. Se eu pudesse resumir para você em termos de método, eu diria que a oração não tem um método, ela não tem uma forma, e nós podemos ver isso através de toda a palavra de Deus, porque muitas das pessoas quebram as lógicas e as formas do jeito que a gente espera que elas pudessem se achegar diante do Senhor. Elas fazem coisas em oração que tocam o Senhor de algum modo e fazem com que se manifeste algo. E nós olhamos e falamos: mas esse método não nos parece muito ortodoxo, esse método não nos parece muito correto, muito verdadeiro, não parece que é da sã doutrina. Isso parece que Deus tem o prazer de nos mostrar que esse método que nós buscamos, ele não é necessariamente o caminho que Deus deseja para que nós possamos trilhar. A oração precisa ser além desses métodos, precisa ser além dessas formas pré-estabelecidas. Algumas pessoas também acreditam que em algum momento elas vão
ser exímios oradores. E elas entendem que por muito orar, então chegará um dia que elas vão orar corretamente, como se pudesse ter a isenção do pecado nelas, como se pudesse orar de forma perfeita, pelo simples fato de praticá-las incessantemente. E a Bíblia também nos fala em Romanos 8:26, que nós não sabemos orar como convém. Então, com isso eu digo que oração não envolve, através desse versículo, algo que nós estabelecemos, um método que nós criamos, um jeito que nós dizemos que é possível. Na verdade, a oração, ela envolve Deus, ela envolve o jeito de Deus, a mente de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. A oração é mais do que envolver o Senhor, mas é deixar-se ser envolvido. É mais do que mudar a Deus, mas é deixar que Deus nos mude. Oração não é um modo de chamar a atenção dEle. A oração é um modo de deixar com que aquilo que é uma realidade no coração dEle se torne uma realidade na nossa vida, na nossa existência. E por que eu falo isso? Porque eu entendo que oração, queridos, na verdade é um grito de dependência. É um grito desesperado de alguém que descobriu uma verdade absoluta na sua vida. E a verdade é de que ela não pode e não quer mais viver sem Deus. A oração é uma atitude de completa dependência, de completa humilhação. E na verdade, quando nós falamos de humilhação, eu quero falar a palavra humilhação na perspectiva de ser algo humilhante, porque a oração, ela é humilhante. Talvez você nunca foi humilhado pela oração, porque você nunca se entregou tanto a orar. Mas se você se entregar muito a orar, você vai ver que ela é humilhante. Ela humilha os nossos sonhos, humilha os nossos desejos, humilha as nossas vontades. A oração é tudo que nós não queremos fazer, porque ela nos atrapalha demais. Uma vida de oração é algo que nós não buscamos assim. Nós não automaticamente queremos, simplesmente porque tem uma boa vontade. É algo que nós constantemente buscamos e ao mesmo tempo constantemente nos afastamos. Em momentos espirituais, em momentos em que o Senhor toca, como nos tocou agora nessa noite, nós até afirmamos: eu vou orar mais, depois desse culto eu vou orar muito mais. Mas passa esse culto, a gente está comendo um pão com linguiça e maionese artesanal e a gente esquece desses propósitos que a gente estabeleceu. A gente chega em casa, a gente quer ver os gols da Copa do Mundo, a gente quer ver se a Croácia ganhou, quem ganhou, quem que foi para as quartas de final, a gente quer ver como é que está a Série B do Campeonato Brasileiro, muito importante também, a gente quer ver as notícias do dia, a gente facilmente é levado para algum outro lugar, longe dessa definição, dessa decisão que nós tomamos, porque na verdade, nada à nossa volta nos ajuda a orar, absolutamente nada à nossa volta nos incentiva, nos joga nesse caminho de oração. A oração, ela atrapalha o seu lazer, ela atrapalha o meu lazer. A oração, ela atrapalha os seriados que a gente gosta de ver, as séries na televisão, ela atrapalha os programas televisivos todos. A oração, ela é muito incômoda. A oração, ela quebra os nossos programas de ir no cinema, de estar com os amigos. A oração, ela atrapalha as nossas conversas. A oração, ela atrapalha o nosso acesso à internet. A oração, ela é muito ruim para quem gosta tanto de acesso à internet. Ela é ruim. A oração é algo que nós rejeitamos, e eu diria que dentre as coisas que se negligencia na vida cristã, dentre as coisas que nós deixamos de lado na vida cristã, com certeza absoluta, a que mais nós deixamos de lado na vida cristã se chama oração. A oração, ela é a atividade mais negligenciada dentro da igreja. Ela é a atividade mais negligenciada na história do cristianismo. E o detalhe é que a oração, ela só exige um requisito. Algumas pessoas, elas perguntam como que eu devo orar, como que eu posso orar melhor, quanto tempo eu devo orar, que hora do dia eu devo orar, qual é a posição certa de orar, se eu devo orar sentado, ajoelhado, deitado, gritando, falando baixo, falando nenhuma palavra, se eu oro em línguas, se eu não oro em línguas, qual é o modo, qual é o tipo, qual é a forma. E por mais que a gente estude, isso não muda em nada a nossa vida de oração. Eu tenho certeza que uma grande parte de vocês já sabe bastante sobre oração, e isso não fez você uma pessoa que ora mais automaticamente. Se nós avaliarmos talvez a biblioteca pessoal de cada um, os livros que você já leu, talvez alguns dos livros que você já leu, lá se encontram livros que falam a respeito de oração, e ler sobre isso não muda a vida de ninguém, porque não nos coloca automaticamente orando. Fazer teologia não faz alguém orar mais.
pregar não faz alguém orar mais. Por mais que possa parecer que isso é automaticamente necessário, mas não é automaticamente necessário. Porque para pregar, a verdade é que uma boa memória, se nós tivermos um vasto conhecimento, se a gente tiver uma personalidade forte, se você tiver uma boa autoestima, se você tiver algumas boas ferramentas de como fazer uma boa mensagem, você vai ser um grande pregador. E detalhe, você vai sensibilizar as pessoas, e as pessoas vão ficar muito sensibilizadas pela sua oratória, pela sua pregação. Mas tem um detalhe, a pregação ela pode mover o coração dos homens, mas somente a oração move o coração de Deus. Somente a oração de fato ela pode tocar aquilo que é eterno. A pregação ela pode mudar algumas coisas que são temporais, algumas coisas que são passageiras, mas a pregação faz isso, mas a oração ela faz algo muito mais especial. Ela toca a realidade da eternidade. A pregação muitas vezes ela pode ser uma demonstração dos nossos talentos. Liderar um grupo, liderar pessoas, pode ser muitas vezes uma manifestação pública do quanto nós somos bons. Mas quando você vai para a oração, você descobre o quão ruim você é, o quão ruim você é. Por isso que não tem atrativo nenhum para oração, porque para pregar todo mundo quer pregar, fazem fila, como que nós podemos pregar, qual o dia que eu vou pregar, qual o tempo da oportunidade, as pessoas querem cantar, elas querem pregar, elas querem profetizar, mas não necessariamente elas querem orar, porque não tem ibope na oração. Na oração não tem aplauso, porque ora mais. A oração ela é completamente nojenta para as nossas vaidades pessoais. Na oração, quando nós oramos de fato e de verdade, nós descobrimos o quão afastados nós estamos de Deus, e isso nos incomoda demais. Nós gostamos mais de pregação do que oração. Quando a gente quer pensar em ser mais espiritual, a gente vai no YouTube, busca bons pregadores para que a gente possa ouvir e ter uma sensação gostosa de que nós ficamos mais crentes através daquilo. Raramente são as pessoas que vão para orar e gastam 2 ou 3 ou 4 horas em oração, porque elas querem ficar mais crentes depois desse tempo. Nós entendemos que para ficar mais crente, nós precisamos automaticamente numa conferência, num seminário, num culto de poder, um culto avivado. Nós até desejamos que alguém possa trazer uma pregação tão maravilhosamente boa, que chacoalhe algo em nós e nos faça mudar de vida. Mas não necessariamente nós oramos mais depois que nós tivemos esses momentos tão especiais, ouvindo uma boa pregação. A verdade é que é possível alguém pregar e ainda assim se perder, mas é impossível alguém orar e ao final perecer. Alguém pode pregar muito bem e pode se perder no final. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Ele falou assim: eu preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome. Mas ele não falou assim: eu orei em teu nome, porque quem ora conhece. E o que ele falou para aquelas pessoas é que eu não os conheço. Só existe um caminho de fato para conhecer a Deus, e esse caminho não necessariamente é pregação. O caminho para conhecer o Senhor de fato e de verdade se chama oração. A estatura espiritual de um cristão, ela só pode ser medida não pelo número de cursos que ele faz, pelo número de pregações que ele ouviu, mas sim pelo quanto ele ora. A sua estatura espiritual ela é exatamente de acordo com o quanto você ora. Eu digo para você que o crente que não ora, ele não vai se desviar, ele já está desviado e talvez não saiba. Um crente que se mantém na igreja por muito tempo sem orar, ele já se desviou. Talvez algum dia Deus vai levantar um outdoor na frente dele, ele vai perceber que ele está desviado, mas ele já se desviou no exato momento que ele parou de orar. Não existe outro caminho para nós termos uma vida vitoriosa. O único caminho para nós termos uma vida vitoriosa é vivermos esse negócio chamado oração, esse trem que nós tanto negligenciamos, que nós tanto nos afastamos, que nós tanto não gostamos. E a verdade é que se nós fracassarmos nesse negócio chamado oração, nós vamos fracassar em todas as demais áreas da vida. Se nós falharmos nesse negócio chamado oração, nós vamos ter fracasso em todos os campos de batalha que nós tivermos na nossa história. Não existe mais importante atividade humana. Não existe mais importante atividade humana do que oração. Se você quer acionar algo que vai liberar poder sobrenatural, uma dinamite da glória de Deus, você vai precisar conhecer isso através da oração. A oração em si não te traz isso, mas a oração te faz conhecer a Deus, que faz isso acontecer. Eu tenho certeza que o diabo, ele não teme as minhas pregações. Satanás não fica incomodado com as minhas pregações. Eu posso pregar quantas vezes eu quiser, do modo como eu quiser, do modo mais entusiasmado possível. Eu posso pregar aqui, posso pregar na África, posso pregar na Europa, posso pregar em inglês, posso pregar em português, posso pregar em espanhol. Eu posso ser um dos mais maravilhosos pregadores dessa geração.
Satanás não fica temendo Wesley porque eu prego mais, mas com certeza ele fará tudo que for possível para me impedir de orar, porque ele sabe que através da oração ele perde. O caminho para que Satanás seja destruído nos seus propósitos é um caminho que se chama oração. Por quê? Porque oração é como um botão de liga e desliga. Oração, nas palavras de Jesus, é uma chave que toca os céus e faz os céus tocar a terra. É uma chave que é dada para a vida de cada cristão verdadeiro, e essa é uma realidade que nós precisamos entender em algum momento. Mas não apenas entender, mas viver. Porque de entendimento a gente está cheio. O que nós precisamos de fato é entrar nesse nível, nessa realidade de orar. Por que eu falo isso? Porque é possível nós termos uma vida extraordinária, e para termos uma vida extraordinária nós vamos precisar descobrir a respeito dessa oração extraordinária. Essa história aqui nos mostra que essa mulher, ela simplesmente fez um negócio, ela orou. Então, se nós quisermos perguntar como que nós fazemos uma oração extraordinária, você vai descobrir como fazer uma oração extraordinária no dia que você parar de pensar sobre oração, falar sobre oração, mandar os outros orar e começar a orar você mesmo. Ah, pastor, eu achei que você ia dar uma pregação com o segredo revelado, e agora você fala que o segredo está dentro daquilo que eu tenho que fazer. É exatamente. Estou falando para você que você só vai descobrir o extraordinário do Senhor na medida que você começar a fazer isso acontecer. Esse é um negócio que acontece enquanto nós fazemos. Não tem outra explicação melhor para dar. Não é uma fórmula mágica, o Senhor não criou uma maneira de nós friccionarmos algo e automaticamente um poder se manifesta. O Senhor quer ser conhecido. Ele chamou você para primeiramente estar com Ele. E a partir disso para você manifestar o seu poder na terra. Mas primeiramente para estar com Ele. Essa é uma realidade que nós precisamos trilhar por meio de muita humilhação. Como eu disse, é um caminho de se humilhar todos os dias, todos os dias. Simplesmente decida se humilhar todos os dias na presença do Senhor. Todos os dias decida parar o que você estiver fazendo e dedicar tempo ao Senhor. Eu diria, comece pedindo perdão, pelo simples fato que você reconhece que nada dentro de você se inclina para orar. E na medida que você começa por esse caminho de humilhação, o Espírito Santo te pega nesse momento de oração, ele conduz tudo que você vai orar depois. Mas tem uma lógica certa, tem uma coisa primeira a dizer, tem uma segunda, uma terceira, não. Simplesmente permita o Espírito Santo te pegar pela mão nesse caminho de oração e te guiar por um caminho poderoso. Por que eu falo disso, querido? Porque eu creio que a nossa geração, ela tem um risco muito grande. A nossa geração tem um risco muito grande. Nunca na história da humanidade nós tivemos numa geração onde a tecnologia foi tão abundante como agora. Nunca, em nenhum outro momento da Terra, nós tivemos tanto acesso às informações como nós temos agora. Nunca nós aprendemos a fazer as coisas melhor do que nós fazemos como agora. Nunca, 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 nunca. Absolutamente tudo que você quiser aprender está à disposição sua, talvez no seu smartphone, na medida que você digita lá no Google, ou então você vai no YouTube, ou vai em qualquer outra ferramenta de vídeo. Eles mostram como que você pode fazer, e automaticamente você pode fazer isso na sua vida. E o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que essa nossa geração, ela é caracterizada por essa tecnologia toda à disposição. E nós temos uma suspeita no nosso coração de que o que nós precisamos mais é aumentar a tecnologia. Porque parece que quanto nós aumentarmos essa tecnologia, mais frutos automaticamente acontecerão. E a verdade é que não. Não tem um caminho de frutificação automático pelo meio de técnicas, tecnologia ou qualquer outra coisa do tipo. Quando você olha essa história, você vai ver alguns personagens nela. Essa história que nós lemos aqui de 1 Samuel capítulo 1, tem alguns personagens que vale a pena nós olharmos um pouquinho para eles, porque eles nos ensinam algumas coisas. Mas eu queria que você entendesse que o que o Senhor deseja é algo que essa mulher fez. Essa mulher, ela importunou o Senhor. Ela se entregou por inteiro ao Senhor. Eu vou usar essa palavra importunar, porque essa palavra importunar já foi utilizada algumas vezes por alguns homens do passado. Teve um deles chamado John Wesley, ele falava o seguinte: olha, importune o trono da graça e seja persistente na oração. John Wesley foi um dos grandes avivalistas do passado.
tocou milhares e milhares de pessoas através da sua vida. E ele dizia que o Senhor espera ser importunado. Tem um outro homem chamado Smith Wigglesworth, e esse camarada foi um dos homens mais usados por Deus para ressuscitar mortos. E o segredo que ele tinha na vida dele é esse, ele compartilha por meio dos seus escritos, e o seu segredo é: importune o Senhor. Encha o céu com seu clamor, de tal modo que o Senhor faça o milagre, a manifestação, a glória, o poder que você tem buscado. A história diz que Smith Wigglesworth, ele fez várias tentativas antes de ter sucesso nesse caminho. E por meio da sua persistência ele aprendeu um segredo, o segredo da viúva, que fica importunando o juiz iníquo até que ele possa atender a sua causa. Esse homem ia nos velórios, ia então, antes de as pessoas serem enterradas, depois de mortas, e ele então pedia um momento e começava a orar por aqueles mortos, para que eles pudessem levantar. No começo nada aconteceu, até que de repente algo começou a acontecer. No primeiro momento, só o que tinha na vida dele era confusão, porque ele estava pedindo um negócio que ninguém queria que fosse pedido. Ele estava quebrando a lógica natural, até que um dia essa lógica foi quebrada pelo sobrenatural. E à medida que isso aconteceu, esse homem se transformou num ícone, num protótipo daquilo que Deus deseja fazer na vida de cada um de nós, na medida que nós oramos por coisas aparentemente impossíveis. Mas existe um caminho para isso, e esse caminho se chama importunar ao Senhor. Quando você vai ver a vida de alguns homens do passado, alguns homens que são conhecidos na história do cristianismo como homens de avivamento, homens que foram catalisadores da glória de Deus, que foram marcantes na sua geração, que tocaram multidões para o Senhor, você vai ver que uma coisa existia na vida desses homens, dessas mulheres, e esse negócio que tinha na vida deles se chamava uma vida dedicada a orar, uma vida de oração. Conta a história que Jonathan Edwards, o homem que fez uma das mais brilhantes e mais maravilhosas pregações de todos os tempos, uma pregação que se chama Pecadores das Mãos de um Deus Irado, para ele ministrar essa pregação, ele passou 3 dias sem comer e sem beber absolutamente nada. Conta a história que ele era um homem alto, porém era um homem extremamente franzino, pelo tanto do tempo que ele se dedicava diante do Senhor em oração. Se você for olhar para alguma dessas histórias e tentar entender, você vai perceber que existe um denominador comum na vida desses homens, e o que existia na vida deles era um negócio chamado oração. Eles não apenas falavam sobre oração, mas eles viviam essa oração. Foi assim com David Briner, foi assim com grandes homens do passado, homens que marcaram a sua geração para a glória de Deus. Qual a oração que Deus quer da gente? A pergunta a ser feita é: qual a oração que Deus quer da gente? O que Deus quer que nós oremos? O que Deus espera que nós oremos? Porque o grande segredo é justamente descobrir aquilo que Deus quer, e não necessariamente mostrar para Ele aquilo que a gente quer. Muitas pessoas interpretam uma oração porque elas passam uma vida demonstrando para Deus: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, não quero isso, eu não quero aquilo. Passam uma vida falando para Deus daquilo que eles querem, e pouco perguntam para o Senhor aquilo que Ele quer. A verdade é que quando nós descobrimos aquilo que Deus quer, nós acertaremos em cheio, e o céu beijará a terra. A glória de Deus se manifestará na nossa geração. Quando nós importunarmos o trono da graça do Senhor, com a nossa oração, diligente, persistente, perseverante, orando, não outra coisa, mas aquilo que Deus quer que nós oremos, o céu se manifestará na terra, e o reino dos céus se tornará uma realidade em nossa cidade, nossa nação e no mundo. Nós precisamos orar o que Deus quer. Eu tenho a impressão que alguns homens, em alguns momentos da história, registraram a oração que Deus queria. Lembro de uma oração clássica de um homem chamado John Knox. Esse cara foi um escocês e ele tinha uma oração permanente diante de Deus. E a oração dele era: dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me a Escócia, senão eu morro. Uma oração permanente de John Knox era essa. Pois bem, ele foi um avivalista em solo escocês. Muitos homens no passado fizeram oração semelhante. Um homem chamado George Whitefield, ou Whitefield. Esse homem, ele tinha uma oração semelhante. Ele dizia: se não queres dar-me almas, tira minha alma. Porque ele entendia que o que Deus queria, na verdade, através da vida dele, é que ele fosse alguém que ganhasse o maior número de pessoas possível para o Senhor. Ele entendeu o propósito pelo qual ele permanecia vivo na terra.
Essas pessoas que eu citei, eles tinham pedido para Deus, eles acertaram aquilo que Deus queria. E o que Deus queria? Deus queria vidas, Deus queria almas, Deus queria pessoas, Deus queria mudar realidades. E eles não oravam por si, para si mesmo, não queriam expressar para Deus que eles queriam um novo carro, uma nova casa, um casamento, um filho. Não, eles queriam filhos espirituais, eles queriam na verdade tocar e entregar ao Senhor frutos que permanecem, frutos que tocam para a vida eterna. Eu falo disso tudo porque essa história nos mostra alguns personagens, e você percebe que a mulher ali chamada Ana, ela estava cercada de oposição à sua volta. Ela tem um homem chamado Eucana, ela tem uma mulher próximo dela que ficava importunando ela, chamada Penina, e ela tem um sacerdote diante dela chamado Eli. O louco dessa história é que ela estava numa situação similar à nossa, porque às vezes nós buscamos referenciais de pessoas que possam entender esse caminho de oração, e nós olhamos à nossa volta e não tem ninguém que nos entenda, e não tem ninguém que nos ensine o caminho para que nós possamos viver essa vida de oração extraordinária. A história mostra que ela foi para Eucana, o marido dela, e quando você lê esse livro de 1 Samuel capítulo 1, tem uma afirmação de Eucana que é interessante diante daquilo que ela estava esperando. A Bíblia fala no capítulo 1 de 1 Samuel, que o marido dela no versículo 8 diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que teu coração está triste? Aí ele faz uma afirmação interessante, diz assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? É impressionante a fala desse homem. E essa fala desse homem, ela nos mostra um tipo de gente, um tipo de povo, um tipo de cultura, um tipo de geração que pode existir em nosso meio, que é a geração que está mais interessada no entretenimento do que propriamente na frutificação. É gente que fala assim: não está bom o suficiente, a gente já não gera alegria suficientemente junto pelo simples fato de nós estarmos em comunhão. Isso não basta, não basta só nós ficarmos juntos aqui, não está bom que chega. Precisa assim, esse desespero por mais vidas, mais vidas, mais vidas, esse desespero por frutos, esse desespero por filhos. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Uma boa programação não é melhor do que vidas em Indaiatubana sendo salvas? Uma boa igreja, uma boa estrutura, uma boa lógica de culto, uma boa lógica de igreja, de programas, não é melhor que esse negócio de filhos? Eucana está dizendo: olha, não está bom o que chega. Por que essa insatisfação no seu coração? Por que você tem essa insatisfação se eu sou tão bom para você? Olha a nossa casa, olha essa família, olha essa realidade. Você tem tudo, por que está chorando? Por que você não está satisfeita com aquilo que você tem? Você parece ter ingrata diante de tudo que você tem. Eu te proporciono tudo, eu sou um bom homem, te dou vestimenta, te dou comida, te dou tudo aqui nessa casa, e você chora porque você não tem filho? Não seria eu melhor do que 10 filhos juntos? Essa mentalidade eucana, essa mentalidade é uma mentalidade que ela compete com a frutificação. É a mentalidade que diz assim: tá bom que chega. É a mentalidade que não está preocupada em frutos para Deus, mas ela está preocupada em uma comunhão, em uma satisfação, e aquilo que se produz por meio de uma comunhão. Ele está falando para ela o seguinte: olha, quando nós nos relacionamos, isso não é melhor para você do que o fato de nós gerarmos um filho junto? Quando ele fala assim: eu não te sou melhor do que 10 filhos, ele está dizendo assim: olha, os nossos tempos de intimidade não te satisfazem tanto quanto a necessidade que você tem de gerar filhos. Para com isso, se satisfaça com esses momentos de intimidade. Ele está querendo dizer, como uma voz que sussurra no ouvido de uma igreja: se satisfaça com esses tempos de intimidade, se satisfaça com esses êxtases espirituais que você tem quando você clama, quando você adora, quando você louva. Tá bom que chega, não se preocupe com esse negócio. Faça mais seminários de adoração, mais seminários de louvor, dance mais, cante mais, tá bom assim. Você consegue entender o que eu estou mencionando, sim ou não? Eucana tem uma mentalidade de dizer assim: tá bom assim. É como se ele dissesse assim: ó, você não precisa ganhar ninguém para Jesus. Essa é a fala de Eucana. Você não precisa ter desespero porque centenas de pessoas morrem todos os dias. Na verdade, no mundo, milhares
de pessoas morrem todos os dias e vão para uma eternidade longe de Deus no inferno. Não se preocupe com isso. O importante é que está bom aqui. Isso tudo que nós temos não te satisfaz? Você não é satisfeito por frequentar uma boa igreja evangélica na cidade de Indaiatuba? É como a voz de Eucana falando para nós. Você não está satisfeito porque sua vida melhorou? Antes você tinha uma vida desgraçada nas dívidas, mas agora você está vivendo melhor. Não está satisfeito? Você trocou o carro, trocou de casa, não está bom que chega. Precisa esse desespero por frutos, precisa esse desespero por vidas. Eucana é uma voz do diabo em nosso meio, para nos tirar do caminho daquilo que Deus quer que nós olhemos. Eucana é uma voz de Satanás em nosso meio, para poder dizer: não queira filhos espirituais, não queira gerar algo que você vai entregar para Deus, porque é de Deus e foi feito por Deus. Essa é a voz de Eucana. Além de Eucana tem a voz de Penina, e a voz de Penina, ela gera frutos que não são para Deus, e ela esfrega na cara isso, e ela é uma voz de comparação entre aquilo que nós queremos fazer para Deus e aquilo que ela produz, fruto de intimidade, mas que não tem a ver com Deus. A voz de Penina ali é uma voz de oposição, ela está registrada na palavra de Deus, se você quiser dar uma olhadinha. Diz a Bíblia a respeito dessa mulher chamada Penina. Deixa-me achar aqui aonde está esse versículo. Aleluia. Versículo 2, ela é citada, menciona então que haviam duas mulheres, uma era Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Versículo 4 diz: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ela mais uma vez é citada, ela está dentro do contexto daquela família. Versículo 6 menciona então que ela era a rival, e diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor não lhe havia cerrado a madre. A Ana tinha alguém que do seu lado a irritava e incomodava, justamente, ou melhor, tentava fazer isso, mostrando para Ana os frutos que não eram de Deus, os frutos que não eram consagrados a Deus. Você consegue fazer uma ponte, um paralelo em relação a isso? Você está dentro do ambiente daquilo que você quer experimentar no Senhor, e tem pessoas que têm o prazer de mostrar o quão bem-sucedidas elas são, sem precisar contar com o Senhor. Uau! Não sei se você consegue entender o que eu acabei de mencionar. A Penina ali, ela é uma voz que narra para Ana, dizendo o seguinte: olha aqui, eu tenho e você não tem. Só que aquilo que ela tem não é de Deus, não serve para Deus, não é para a glória do Senhor, não vai ser consagrado ao Senhor, não vai voltar para Ele. E algumas pessoas são levadas por essa voz de Penina que diz assim: você não tem, eu tenho. Ela pensa: puxa vida, será que vale a pena tanto esforço? Será que vale a pena de fato uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de consagração? Porque quem não se consagra, quem não ora, quem não busca, parece que tem muito mais do que aquele que busca. Penina é uma voz que mostra aquilo que nós podemos conseguir de forma natural, e esfrega na nossa cara para poder nos desmotivar. Também uma voz do inimigo dizendo para nós: olha, para que tanto esforço em Deus, numa vida dita espiritual, se você pode ter uma vida carnal e gerar frutos? Só que esses frutos morrem, desaparecem na história, não servem para Deus, não tocam o Senhor, não tocam a geração, não se levantarão como uma voz profética no meio de um povo. Você consegue entender isso? Essa é uma voz também que fala em nosso meio. O que eu estou querendo dizer com isso, nessa ministração de alerta, é que existem algumas vozes em nosso meio que elas teimam em falar aquilo que Deus não quer. Elas nos levam a de repente ter essa mentalidade e até orar através dessa mentalidade. E se nós orarmos com essa mentalidade, nós vamos orar uma oração que Deus não se agrada. A Bíblia fala em Tiago capítulo 4, verso 3, que nós pedimos errado, porque nós pedimos aquilo que não é o que Deus quer. Não pedimos como convém. Pedimos coisas para o nosso próprio benefício, e não para aquilo que é a glória de Deus e o propósito de Deus. Então Deus está mencionando que em Romanos 8 ele fala: nós não sabemos orar como convém. Em Tiago capítulo 4 ele fala: nós pedimos mal. Então existe algo que nós precisamos aprender a falar com Deus. Existe algo que precisa ser conteúdo. Não estou falando de forma, não estou falando de forma de orar. A forma de orar de Ana foi silenciosa.
Se isso virar uma forma, todo mundo aqui vai querer orar silenciosamente, porque Ana deu certo. Mas eu tenho outras passagens bíblicas que oram gritando também. Aí você vai pegar elas e vai começar a gritar. Tem outros que eles oram marchando, então a gente vai orar sempre marchando. Tem outras que eles oram ajoelhado, então a gente vai orar ajoelhado. Não é a forma que interessa, mas existe algo que Deus deseja que nós acertemos o seu coração, porque Ele quer manifestar, Ele está na busca de alguém que possa falar aquilo que Ele quer. Além disso, pasmem, tem o Eli também. Não está tão ruim que não possa piorar, né? Ela tem um marido desse jeito, ela tem uma opositora na casa dela, e o sacerdote daquela geração também não está entendendo nada de nada. Por quê? Porque estão tomados por uma mentalidade de assim tá bom, não mexe não. Ele vive mais sentado, porque ele é um gordo. Na palavra de Deus ele vai cair para trás, vai quebrar o pescoço, porque ele é um gordo. O que ele mais faz ali é ficar sentado administrando a religião. Pastor, tem um pecado em ser gordo? Não, não tem pecado em ser gordo, mas é um pecado ser gordo quando você está tentando administrar um negócio que Deus não te chamou a fazer. Ele era para estar movendo no sobrenatural, movendo na unção, mas ele sentou, se acomodou e está vendo a casa se destruir, os seus filhos, Ofni e Finéias, estão fazendo coisas erradas a Deus. Ele não está nem aí, ele não trata, não educa, não repreende, não corrige, ele está lá sentado de boa. E lá sentado ele consegue observar uma mulher que entra no templo chorando. E sentado ele vai olhar para ela. E sentado ele vai analisá-la. E sentado ele vai decretar o que ela está vivendo. E sentado ele diz, não passa de uma bêbada. Porque na avaliação que ele fez, natural, ela estava movimentando demais a boca. E pareceu, por aquilo que ele analisou, que ela estava embriagada. Perceba, esse era o cara que deveria ter a visão. Esse era o cara que deveria ser o cara que queria direcionar, queria falar, esse é o caminho, seguir por ele. E esse homem, o sacerdote, o pastor, o líder, ele não tem isso. Imagina esse contexto, querido. Por que eu escolhi narrar esse contexto para você? Porque talvez, como eu disse no começo dessa mensagem, tudo à sua volta faz você fugir desse negócio chamado oração. Talvez você olhe para o seu esposo, isso não faz você orar mais. Talvez você olhe para a sua esposa, isso não te faz orar mais. Talvez você olhe para alguém à sua volta, isso não te faça orar mais. Seu líder, seu pastor, sei lá. Quisera que você olhasse para essas pessoas e pudesse querer orar mais. Mas talvez você não consiga encontrar inspiração suficiente para orar. O que você faz? Deixa de orar? O que você faz? Para, não quero mais esse negócio? Não, Ana fez um caminho diferente. Ela persistiu, ela insistiu. Ela insistiu até o ponto que aconteceu. E eu acredito com isso que ela está nos mostrando o que o Senhor deseja que nós façamos. Deus deseja que nós o importunemos. Grave essa palavra. Deus deseja que nós o importunemos. Até que ponto? Até que nós possamos tocar no ponto certo daquilo que Deus quer. O que ela foi pedir para o Senhor? Ela foi pedir para o Senhor um filho. Que filho? Um filho que ela se comprometeu em dar para Deus. Você consegue entender a ponte, o paralelo? Não um filho porque ela quer ele ali do seu lado para mimá-lo, para fazer tudo o que ela sempre sonhou com um filho do lado. Não, ela quer um filho para entregar ao Senhor, para que esse filho seja a boca de Deus na sua geração. Tem lógico um negócio desse? Tem lógico um clamor desse? Esse não é um clamor natural, não é um clamor carnal, não é um clamor egoísta, não é um clamor de uma pessoa que quer que o seu umbigo seja atendido. Ela é um clamor de alguém que entende o que Deus quer manifestar na terra e está clamando por aquilo que Deus quer. Essa mulher vai acertar o coração do Senhor. E detalhe, vai passar por toda essa circunstância, inclusive para o Eli. O Eli vai falar para ela, não é isso? Então tá bom, então que Deus te conceda de acordo com aquilo que você está pedindo para ele. E Deus vai se utilizar do próprio Eli para poder liberar através da autoridade que ele tem, mesmo que ele não tenha mais poder, apesar de ter autoridade, que são duas coisas diferentes na palavra de Deus. Ele é autoridade, mas ele não tem mais poder nenhum, não tem nenhum poder de discernir nada a respeito da vida dela, mas na autoridade que ele foi dado, ele foi confiado, ele vai levantar a mão na direção da Ana e vai falar assim, Ana, que Deus te conceda a bênção que você está clamando. E diz a Bíblia então que passa um tempo, e ela se encontra grávida, ela se encontra
diante daquilo que ela tanto buscou. Você entende o que o Senhor está nos falando nessa noite? Eu resumo e termino com isso, dizendo que oração extraordinária é uma oração que não envolve o que eu quero, mas envolve o que Deus mais quer. O clamor na boca de John Knox, dá-me a Escócia, senão eu morro, é um clamor que primeiramente surge no coração de Deus. John Knox simplesmente acerta o que está no coração de Deus. O clamor de George Whitefield é o mesmo clamor que está no coração de Deus. O clamor de John Wesley é o mesmo clamor que está no coração de Deus. O clamor desses homens que eu narrei nessa mensagem hoje é o clamor que está no coração de Deus. Eles importunavam ao Senhor para poder dizer: Deus, nós sabemos o que o Senhor quer fazer e nós vamos gastar a nossa vida em função disso. Nós vamos gastar a nossa vida em função disso. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O que nós fazemos depois dessa mensagem, pastor? Oramos. O que a gente faz, pastor, quando chega em casa? Oramos. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Orar por quê? Orar para que os nossos problemas sejam resolvidos? Não. Orar por aquilo que não é temporário, passageiro, mas por aquilo que é eterno. A salvação de vidas é algo que toca a eternidade dessas pessoas. A salvação de vidas toca a eternidade. Você quer orar uma oração 100% do Senhor? Clame, insista, persista, não desista, vá para cima, orando por aquilo que Deus quer manifestar. Ah, pastor, mas você não sabe minha realidade, eu tenho muita oposição lá em casa. Leia a história de Ana mais uma vez, para que você possa entender melhor. Sempre vai ter uma penina para poder dizer para você: para de orar, para que isso? Você não precisa desse negócio, esse desespero todo. Talvez você tenha um Eucana para dizer para você: não está bom o suficiente. Talvez você tenha um Eli e fale assim: você está louco, você está louco. Esse negócio de orar está te fazendo ficar louco. Você está maluco, é muita coisa, é uma loucura esse negócio de ser crente. Talvez os três juntos vão se demonstrar para você, mas Deus, Ele está falando ao seu coração nessa noite. Ele está dizendo que existe uma oração extraordinária, e essa oração extraordinária libera um mover extraordinário. Quem foi esse menino? Quem foi esse bebê? O próprio Samuel. Quem foi Samuel? Isso vale mais umas 200 pregações, mas Samuel foi o cara que veio à existência por meio de uma mulher que clamou. Eu fico pensando assim: como que é para Deus esse negócio de frutificação? E eu chego à conclusão que quando nós estivermos diante do Senhor, a Bíblia fala que nós não vamos passar pelo julgamento da salvação, porque nós já temos garantia por meio de Cristo que nós estamos salvos, mas nós teremos um julgamento em função da recompensa, do galardão. E o galardão e a recompensa será de acordo com aquilo que nós fizemos para o Senhor, ou nós fizemos para nós mesmos. Aquilo que nós fizemos para o Senhor, diante daquilo que Ele nos chamou a fazer, a viver, isso vai resultar no galardão. Aquilo que nós fizemos para nós mesmos vai resultar em não ter galardão. Isso não vai passar para a eternidade, não vai ter relevância para a eternidade. Eu fico imaginando essa Ana. Essa Ana, ela teve um chamado no Senhor, e ela acertou esse chamado. O chamado dela era gerar uma pessoa. Você consegue imaginar um negócio desse? E essa uma pessoa fez com que uma nação se entregasse ao Senhor, se dobrasse diante de Deus. Pastor, agora não entendi. É uma nação ou uma pessoa? Deus quer um ou quer milhares? Deus quer todos, não quer nenhum nem milhares, Ele quer todos. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas através de uma vida de oração, nós vamos discernir se o que Ele quer é um Samuel ou se o que Ele quer é um Israel inteiro prostrado diante dEle. E quando nós estivermos diante do Senhor, nesse tribunal de contas celestial, Ele vai pedir exatamente sobre aquilo que Ele nos chamou a viver. E sabe qual é o segredo? O segredo é que você não descobre o seu chamado específico simplesmente porque você ouve pregação. Você descobre o seu chamado específico na medida que você
ora. Ora. Fala de novo. Você só vai descobrir seu chamado específico em Deus quando você orar. Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. Porque quem ora conhece mais o Senhor, conhece mais a Deus. E Ele vai te mostrar o que Ele quer através da sua vida. Talvez o seu chamado é ganhar 10 indaiatubanos. Talvez seu chamado seja ganhar 2 indaiatubanos. Talvez dentre algumas pessoas aqui exista um chamado de centenas de indaiatubanos. E alguns poucos eu acredito que tem um chamado para milhares de indaiatubanos. Você precisa reconhecer esse chamado diante do Senhor. E quando você fizer isso, você vai estar ganhando indaiatuba para Jesus. Porque às vezes esse um que você ganha se encarregará de ganhar milhares e milhares e milhares. Foi assim na vida de Ana. Ana não chegou no céu e não foi cobrada por ser Samuel. Samuel não chegou no céu e Deus não cobrou. Por que você não foi Ana? Deus cobrou de Samuel o que era de Samuel, e Deus cobrou de Ana o que era de Ana. O de Ana era entregar Samuel a ele. E o de Samuel era profetizar a uma nação para que se voltasse para Deus. Foi ungir reis, estabelecer reinados, estabelecer comando de Deus na terra. Nós precisamos entender a vontade do Senhor, e esse caminho se chama oração. Não negligencie isso, mas deixe eu te falar. Tudo à sua volta vai falar contrário a esse negócio. Tudo à sua volta vai dizer para você não orar. Não dê bola para nada que está à sua volta. Você vai precisar identificar, reconhecer e valorizar o seu espírito. Porque seu espírito está pronto, mas a sua carne, ela odeia as coisas de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai querido, nessa noite nós apresentamos ao Senhor um desespero similar ao desespero que Ana apresentou a Ti. O nosso desespero, Senhor Deus, é similar ao que John Knox falou, Senhor, clamou, Senhor. O nosso desespero, Senhor Deus, é o mesmo que John Wesley clamava, Senhor. O nosso desejo, Senhor Deus, é o mesmo que esses homens que eu mencionei nessa mensagem. O nosso clamor ao Senhor nesse momento é: dá-nos vidas, Pai, dá-nos vidas, dá-nos vidas. Dá-nos vidas, Pai, senão nós não temos razão por que continuar vivendo. Dá-nos vida, Senhor Deus, porque não tem razão para continuar, Senhor Deus, aqui nessa terra. O chamado do Senhor, Pai, não está em nós gastarmos o tempo necessário para que nós fiquemos felizes demais aqui na terra. O chamado do Senhor para que nós gastemos a nossa vida para que o maior número de pessoas possível possa ser gerada no Senhor. Ganha para Ti. No nome de Jesus nós clamamos isso, Senhor Deus. Levante, Senhor Deus, a igreja Fonte de Vida em Indaiatuba como uma igreja que é como um útero para Ti. E que através dela, Senhor Deus, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas possam ser impactadas e tocadas para Ti. No nome de Jesus, Pai. Clamamos, Senhor, clamamos, Senhor. Clamamos, Pai, dá-nos frutos se não morremos. Gere frutos, Senhor Deus, se não morremos. Esses frutos são frutos do Teu Espírito, frutos do Senhor. Não queremos frutos humanos, frutos carnais que não passam para a eternidade. Nós queremos aqueles frutos que é do Senhor, para o Senhor, que voltam para Ti. Nós queremos esses frutos, Senhor. Nós queremos vidas, vidas. Queremos que os nossos olhos fiquem manejados por um clamor incessante diante do Senhor, declarando: dá-nos vidas.